Caminhoneiro pobre. Ajuda a policial PRF perdida na estrada abandonada. O que ela fez? Naquele dia eu estava de leve. Só eu e meu barracão de zinco. O sol batendo na boleia e a estrada quase vazia. Eu fiz o que qualquer caminhoneiro raiz faria. Mas cê tá doido. O que aconteceu depois ninguém acredita fácil. Eu vi algo que mudou tudo. Uma parada que mexeu comigo e com a vida dela. Um instante, uma decisão, e a estrada nunca mais foi a mesma. Cada km, cada curva, cada freada tinha suspense. E eu estava lá na liga, sem saber se ia dar ruim ou se ia sair filé. O sol mal tinha acordado quando meu barracão de zinco começou a ranger na curva da estrada. Eu estava de leve, sem carga, só eu, o diesel e o ronco do motor que já conheço melhor que minha própria voz. A boleia parecia me engolir de tão silenciosa que estava, mas eu estava na liga, atento a cada detalhe. Pedra na estrada, sinal de vida de outro caminhão, qualquer coisa que pudesse dar ruim. O rádio chiava baixo, só umas notícias de ontem e umas músicas que mais pareciam sussurros. Estava pensando na próxima parada, num posto que ficava a uns 50 quilômetros dali, quando percebi algo estranho na lateral da estrada. Pareceu um movimento rápido, quase que fora do tempo. Eu frenei devagar, sem descer do ritmo do barracão de zinco, mas com os olhos grudados naquela sombra que sumia e reaparecia entre os arbustos. Tá de brincadeira, hein? Murmurei para mim mesmo. Já vi muita coisa na estrada, mas isso me deixou com o coração batendo forte. Soltei o ar do freio e o motor respondeu com aquele ronco firme de quem sabe o que faz. Eu fiz questão de manter a calma, porque aqui não tem espaço para vacilo. Cada km na estrada é uma decisão que pode mudar tudo. Decidi reduzir a velocidade atento aos sinais. Foi então que notei um carro parado, com a porta aberta. E uma mulher encostada, olhando para os lados como quem procurava algo que não estava ali. O uniforme dela tinha o brasão da PRF, mas a situação não combinava nada com protocolo ou rotina. Eu desci do barracão de zinco, boto meu pé no chão e sinto a gravidade do momento. Não era qualquer parada, era uma emergência silenciosa. "E aí, beleza?" Gritei, mantendo a voz firme, mas tentando passar confiança. Ela me olhou com aquele olhar que mistura alívio e desconfiança, sabe? Tipo, quem é esse maluco que apareceu do nada? "Preciso de ajuda", disse ela, quase engolindo as palavras, com a respiração curta. Eu fiz sinal para ela se aproximar do caminhão, sem pressa, mas na liga, pronto para qualquer surpresa. Enquanto ela subia no barracão, eu percebia cada detalhe. As mãos tensas, o uniforme amassado, o olhar que parecia carregar mais do que só cansaço. Não precisava de palavra para entender que a estrada tinha trazido mais do que poeira e diesel naquele dia. Enquanto seguimos, ela contou que tinha se perdido em uma estrada lateral, tentando pegar um atalho, e que o carro tinha dado problema. Eu nem precisei perguntar muito, só senti que ela precisava de alguém ali, firme, para não pirar. Fiquei na boleia, guiando meu barracão de zinco como quem segura a própria vida. Cada curva e cada freada eram lições antigas que aprendi na estrada. Atenção, paciência e coração na mão. O vento batia no rosto, misturando o cheiro de diesel com terra seca e umidade do mato. E eu só conseguia pensar, cada km aqui é uma história, cada parada um desafio. Estava claro que aquela viagem ia ser diferente, e eu nem imaginava o que ainda ia aparecer na frente. O rádio chiava de novo, mas agora eu nem ligava. O silêncio entre a gente dizia mais do que palavras. Ela olhava pela janela, eu observava o retrovisor, e a estrada seguia ali, longa e cheia de possibilidades. Uma sensação boa misturada com tensão, sabe? Como se cada km fosse me ensinar algo novo. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim,
De qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo? E como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? O sol já estava alto no céu, queimando um pouco a pele e refletindo na lataria do meu barracão de zinco. A BR-153 parecia uma linha que se perdia no horizonte, reta, vazia e solitária, com o asfalto quente estalando debaixo dos pneus. Eu estava na liga, firme no volante, sentindo cada vibração da estrada, cada pequena ondulação do barracão que levava mais tempo na estrada que muita gente que eu conhecia. O cheiro de diesel misturado com terra seca, mato queimado e aquele vento quente que entra pela boleia dava a sensação de que a estrada tinha vida própria. Ela estava lá do meu lado, no banco da frente, meio calada, olhando pela janela. Não era daquelas pessoas que falam sem parar. Dava para perceber que estava processando o que aconteceu, talvez ainda desconfiada de mim, talvez ainda perdida dentro de si mesma. Eu não pressionei, só dei umas risadas de leve, joguei conversa de caminhoneiro, dessas que fazem a tensão do dia baixar, mas sem perder a atenção. Tá quente hoje, hein? Falei tentando quebrar o gelo. Ela deu uma risada nervosa, mas curta. Muito. E essa estrada, nunca vi tão deserta assim. É que a galera prefere pegar o asfalto principal. Essa lateral aqui é meio esquecida. Mas relaxa, é de boa. Eu conheço cada curva desse trecho. Respondi com aquele tom que passa segurança. Segui em frente, sentindo o motor do barracão roncar firme. Cada quilômetro parecia trazer um pouco de suspense, mesmo com o sol brilhando, porque a estrada assim, vazia, dá uma sensação de que qualquer coisa pode aparecer a qualquer momento. Eu já tinha visto de tudo na estrada, mas a combinação de carro parado, mulher da PRF e nada por perto deixava meu instinto ligado. Uns 5 minutos depois, percebi algo estranho no acostamento. Marcas de pneus frescas que não batiam com o carro que ela dirigia. Eu reduzi, curioso e atento. Ela notou meu gesto e me lançou um olhar meio confuso. O que foi? Nada, só acho que alguém passou por aqui antes da gente. Falei, tentando manter a calma, mas o coração já deu aquela apertada. Ela assentiu, meio que percebendo que a estrada tinha mais histórias do que imaginava. Eu percebi que precisava criar uma conexão, mostrar que podia ser confiável sem forçar. Por isso comecei a contar umas histórias de estrada, de beira de rio, de posto de gasolina cheio de maluco, de carregas de filé que deram certo e das bicheiras que me deixaram parado horas. Ela ria às vezes, sem perceber que o riso era um alívio para a tensão que rondava os dois. À medida que o sol subia, o calor começava a incomodar e o asfalto refletia a luz nos meus olhos. Eu dei uma pausa no rádio, só ouvindo o ronco do barracão e o vento batendo na boleia. A estrada estava deserta, mas cheia de pequenos detalhes que só quem passa a vida na boleia percebe. Os cantos secos de mato que escondem animais, o cheiro diferente do chão perto de fazendas, o movimento distante de pássaros que indicam que algo está por perto. Foi quando notei algo se movendo do outro lado da estrada. Um vulto rápido, quase como se fosse brincar com a gente. Meu coração deu um pulo, mas eu mantive o controle. Relaxa, deve ser algum cachorro ou coisa do tipo, falei, mais para mim mesmo do que para ela. Ela olhou para o lado, franzindo a testa. Eu percebi que não era só a estrada que deixava ela nervosa, era tudo que vinha junto. O inesperado, o desconhecido, a responsabilidade de confiar em alguém que acabou de conhecer. Seguindo viagem, percebi que a BR-153, com todo o seu sol e deserto, tinha uma beleza crua que impressionava. As curvas pequenas no horizonte, os campos secos, o vento que entrava pela boleia, tudo isso criava uma sensação de liberdade misturada com tensão. Cada km percorrido me lembrava que nada é garantido, que cada escolha na estrada pode mudar tudo em segundos. Ela finalmente começou a falar mais abertamente, meio tímida, contando sobre a operação que a trouxe para a estrada lateral, sobre erros pequenos, decisões que não deram certo. Eu escutava,
mantendo os olhos na estrada, mas absorvendo cada palavra. Não era só sobre ela, era sobre confiança, sobre a vida que cada um carrega na boleia, sobre a sensação de que às vezes a estrada é a única confidente que a gente tem. Quando chegamos a um trecho com árvores mais densas e sombra, senti um alívio momentâneo. Pareceu que a estrada dava uma pausa, mas eu sabia que a tensão ainda estava lá, escondida sob o sol e o calor. Cada curva podia trazer outra surpresa. Cada km era um lembrete de que não dava para vacilar. Olhei pelo retrovisor e vi que ela relaxava um pouco, mexendo no rádio, tentando ouvir música, mas ainda com aquele olhar que dizia: "Tô de olho em você, mas tô tentando confiar." Foi nesse momento que percebi que aquela viagem ia ser mais do que levar alguém de um ponto A a um ponto B. Ia ser sobre coragem, paciência, confiança e decisões que só quem vive na estrada entende. O sol continuava alto, a estrada ainda deserta, e eu me senti vivo de um jeito que não sentia há tempos. Cada quilômetro trazia mais histórias, mais tensão, mais conexão. Eu sabia que aquele dia na BR-153 ia marcar a gente de um jeito que nem imaginávamos, e que a estrada, com seu calor e silêncio, tinha muito ainda para nos ensinar. Eu estava na boleia do meu barracão de zinco, o sol batendo forte e aquele calor que só estrada de asfalto velho sabe proporcionar, quando vi o carro parado no acostamento. Na hora, meu instinto de caminhoneiro raiz entrou em ação. Algo ali não estava certo. Parei o barracão devagar, jogando o peso do veículo para um lado para não assustar a motorista, e olhei com atenção. Ela estava fora do carro, encostada na porta, ajeitando o uniforme da PRF e olhando para a estrada como se procurasse algo que não aparecia. A mão apoiada no quadril, a outra segurando o celular com força e aquele olhar que misturava tensão com desespero. Eu fiz sinal, tirei o chapéu suado e disse: "E aí, tudo certo? Precisa de ajuda?" Ela me olhou por uns segundos, sem saber se confiava ou se era só mais um caminhoneiro curioso. A tensão no corpo dela dizia mais do que palavras, e eu percebi que precisava agir com calma, sem pressa. Meu carro enguiçou. Eu tentei empurrar, ligar de novo, mas não adianta. Ela falou com uma voz firme, mas com uma pontada de nervosismo que não conseguiu esconder. "Relaxa, não se preocupa com isso. Eu tô de leve. Posso te dar uma força", falei, abrindo a porta do meu barracão de zinco. "Sobe aí, melhor ficar na sombra e a gente resolve essa parada." Ela hesitou por uns segundos olhando para mim, avaliando se confiava ou não. Na estrada, eu aprendi que cada decisão rápida pode salvar ou ferrar alguém, e naquele momento, meu coração mandava um recado: ajuda é o que se faz, mesmo sem saber se vai dar ruim. Quando ela subiu, senti aquele peso de responsabilidade na boleia, mas ao mesmo tempo uma sensação estranha de que aquela viagem ia ser diferente de todas que eu já tinha feito. O cheiro do diesel, do couro do banco e do sol batendo no vidro se misturava com o perfume dela, quase despercebido, mas que deu um toque humano naquele momento de tensão. "Eu sou o João", falei, estendendo a mão de leve. "E você?" "Lara Mendes", respondeu, apertando minha mão de forma firme, mas ainda cautelosa. O caminho seguia, e eu percebi que precisava puxar conversa sem parecer invasivo. Falei sobre a estrada, sobre os pequenos detalhes que só quem passa horas na boleia conhece. Curva traiçoeira, buraco que engole roda, posto que tem o melhor café da região. Ela riu baixo, quase surpresa, e percebi que aquele pequeno riso era uma ponte entre a tensão e a confiança. "Você deve ver cada coisa nessa estrada", comentou, olhando pelo retrovisor e depois de volta para a estrada. "Rapaz, cada dia é uma aventura. Uns dias são bucha, outros são filé, mas sempre tem história para contar", eu disse, tentando quebrar o gelo e passar confiança. Ela soltou um suspiro longo, como se finalmente pudesse relaxar um pouco. Comecei a notar pequenos detalhes. O jeito que ajeitava o cinto, a expressão no rosto quando passávamos por trechos mais abertos, a postura firme, apesar do cansaço evidente.
Cada movimento dela mostrava disciplina, mas também uma certa vulnerabilidade que não era fácil de esconder. Eu não devia ter me perdido por aqui, confessou de repente, meio envergonhada. Tentei um atalho para chegar mais rápido, mas deu ruim. Eu apenas assenti, entendendo que a estrada é cheia de surpresas e que até quem vive de lei e ordem pode ter seus momentos de aperto. O barracão de zinco continuava firme, cada freada e curva me lembrando que responsabilidade é palavra de ouro na boleia. O silêncio entre a gente não era desconfortável, mas carregado de tensão e curiosidade. Eu sentia que tinha algo mais ali, além do carro enguiçado. Algo sobre ela, sobre a vida que levava, que ainda não contava. E eu sabia que na estrada esses detalhes aparecem no momento certo, sem pressa, entre uma curva e outra. Enquanto seguíamos, comecei a notar sinais de preocupação dela. O olhar para o retrovisor, apertando o celular na mão de vez em quando. Eu decidi não perguntar ainda, só mantive o ritmo, puxando conversa de estrada sobre postos, motoristas, cachorros soltos e histórias de bicheira que me deixaram horas parado. Cada história arrancava uma risada dela. Cada risada diminuía um pouco da tensão. Você deve conhecer muita gente aqui, né? Ela perguntou com um tom curioso, tentando se abrir mais. Conheço sim, mas a maioria só aparece na boleia de vez em quando. Cada um com sua história, cada um com seu caminho. Respondi, mantendo o tom leve, mas carregado de sinceridade. Percebi que a conexão estava se formando devagar entre histórias simples e olhares atentos. A estrada continuava longa e deserta, mas o clima na boleia mudou um pouco. Ainda havia tensão, mas agora com uma pitada de confiança. A sensação era de que cada km percorrido ia trazer mais revelações, mais desafios, e que aquele encontro inesperado tinha potencial de virar algo maior do que apenas uma ajuda na estrada. O sol batia forte, a BR-153 ainda vazia, e eu sentia que aquela viagem ia marcar os dois de um jeito que nem imaginávamos. Cada curva, cada sombra no acostamento, cada som distante parecia nos lembrar que a estrada é imprevisível, mas que no final a gente só precisa estar na liga e seguir em frente juntos. O barracão de zinco ainda vibrava sob minhas mãos, mas eu sentia que a tensão na boleia tinha dado uma pequena aliviada. Lara continuava olhando pelo retrovisor, como quem tentava entender se podia confiar em mim. Eu sabia que não era só a estrada que podia enganar. Confiança também é terreno escorregadio. Olha, comecei, tentando quebrar a hesitação que eu via nos olhos dela. Eu sei que seu carro está quebrado e não dá para ficar parado aqui. Se você quiser, posso te levar até o próximo posto. É pouco trânsito, de leve, e tem sombra para você descansar. Ela franziu a testa como quem pesa as opções. Eu não sei... Não posso colocar você em problema, não sei nem se devia aceitar. Eu dei uma risada curta, mais para aliviar a tensão. Problema? Relaxa, mulher. Aqui na estrada a gente se ajuda. Eu fiz muita viagem de bucha e de filé, já aprendi que sozinho a gente não vai longe. E você não está sozinha agora. Ela respirou fundo, apoiando a mão no painel. A hesitação ainda estava lá, mas percebi que a ideia começava a fazer sentido para ela. Era aquele tipo de decisão que a gente não pensa duas vezes na boleia. Ajuda quem está na dificuldade e o resto a estrada resolve. Tá, então, acho que aceito. Mas como funciona? Ela perguntou, ainda cuidadosa, mas mais aberta. Sobe aí, na boleia. Melhor ficar na sombra e a gente segue de boa. Não tem mistério, eu falei, tentando passar segurança com o tom firme, mas sem pressa. Enquanto ela subia, eu senti o peso do momento. Não era só uma mulher perdida na estrada. Era confiança sendo entregue. E eu tinha que honrar isso. Cada movimento dela era observado. O jeito que ajeitou o cinto, a postura firme, mas ainda com aquele toque de nervosismo que só quem está fora da rotina da estrada sente. João, você faz isso sempre? Ajudar desconhecidos assim?
Ela perguntou, meio curiosa, meio desconfiada. Sempre que dá, sim. A estrada ensina a gente a não virar as costas para ninguém, respondi. Mas você também precisa me prometer que vai se segurar firme. Aqui não tem espaço para vacilo. Ela sorriu de leve, quase sem querer, e o clima mudou um pouco. Era como se o gesto simples de aceitar ajuda tivesse tirado uma tonelada de tensão do ar. Eu senti que podia confiar nela também, porque confiar é tipo curva na estrada. Se você não entra firme, não sai inteiro. Enquanto seguimos, comecei a notar pequenos sinais dela relaxando. Ela mexia no celular, olhava pela janela, respirava fundo. Ainda havia cautela, mas agora misturada com curiosidade e até um pouco de alívio. Eu aproveitei para puxar conversa de estrada, dessas que só quem vive na boleia entende. Postos que servem café de verdade, caminhoneiros que largam a buzina na hora errada, bicheiras que dão dor de cabeça e histórias de carga filé que salvam o mês. Ela ria, às vezes de forma contida, mas dava para sentir que aquela risada era mais do que diversão. Era alívio, confiança sendo construída a cada quilômetro. Então, João, quantos anos você está na estrada? Ela perguntou, tentando puxar assunto de forma leve. Quase 20, mulher. Já rodei de tudo quanto é jeito, de carga de areia doce a vinhaceiro, de barracão de zinco a truck morto. Respondi com aquele orgulho de quem conhece cada curva da vida. Cada viagem me ensinou alguma coisa e cada parada tem história. Ela olhou para mim com aquele sorriso pequeno, mas sincero, e percebi que a barreira começava a cair. O respeito estava lá, a confiança começando a se formar. Mas a estrada não dá trégua, e eu sabia que qualquer KM podia trazer surpresa. Num trecho mais deserto, ouvi um barulho estranho vindo do carro dela, mesmo a uns metros atrás. Ela ficou tensa, quase segurando a respiração. Parece que está tudo certo. Falei, tentando passar calma, mas atento. Relaxa, a gente chega no posto e você resolve isso com calma. O sorriso dela apareceu de novo, mais aberto. Obrigada, João. Sério, não sei como teria feito se você não tivesse aparecido. Relaxa, mulher. Aqui a gente não deixa ninguém na mão. Só fica esperto. A estrada ensina, mas não perdoa vacilo. Seguir na boleia com ela ali ao lado me fez pensar em quantas vezes já tinha ajudado alguém ou sido ajudado sem perceber. Cada KM tinha um peso emocional diferente. Não era só levar alguém de um ponto A a um ponto B. Era construir confiança, lidar com tensão e, no meio disso tudo, aprender um pouco sobre a vida do outro. Enquanto o asfalto se estendia diante do barracão, percebi que aquele ato simples de oferecer ajuda ia criar uma história que nem eu, nem ela esqueceríamos tão cedo. A estrada tinha seu jeito de testar a gente, e eu estava pronto para encarar cada desafio que ainda vinha pela frente. A sombra das árvores começou a se alongar, indicando que o dia avançava, mas a tensão tinha diminuído. Lara já parecia mais à vontade, e eu sentia que aquele gesto, simples, mas cheio de responsabilidade, ia marcar tanto a minha estrada quanto a dela. Cada KM, cada curva, cada freada era uma lição de confiança, paciência e coragem. Eu sabia que aquela viagem só estava começando e que a estrada ainda ia mostrar muita coisa. Mas naquele momento, a sensação de ter feito a escolha certa deu um peso bom no peito, misturado com aquele frio na barriga que só quem vive na boleia conhece. O barracão de zinco começou a ganhar ritmo na estrada e cada quilômetro parecia dissolver um pouco da tensão que ainda pairava na boleia. O sol batia firme, iluminando a BR-153 e os campos secos ao redor. Mas o clima dentro do caminhão era outro. Silêncio misturado com curiosidade, uma espécie de teste não verbal de confiança. E aí, João, você viaja sozinho sempre? Lara quebrou o silêncio mexendo no celular sem muita firmeza, como quem procura distração. Sempre que dá. Tem vezes que rodo dias sem ver ninguém, só a boleia e o asfalto. Falei, ajustando a marcha e sentindo o peso do barracão responder. Mas é bom de vez em quando encontrar alguém para trocar ideia. Ela assentiu, olhando pela janela,
mas sem falar mais nada. O silêncio era confortável, mas carregado de tensão, como se cada km fosse testando nossa paciência e confiança. Sabe, começou de repente, desviando o olhar do vidro para mim. Essa estrada tem um jeito estranho de te deixar pensando na vida. A gente se sente pequeno, mesmo com todo o uniforme e autoridade. Eu dei uma risada baixa, mas entendendo na hora o que ela queria dizer. Verdade, mulher. Na boleia você aprende que cada curva, cada freada, cada km é lição e que não adianta tentar controlar tudo. A estrada ensina na marra, com ou sem aviso. Ela respirou fundo e eu percebi que ali tinha mais coisa do que simples conversa de estrada. Os dedos dela brincavam com a alça do cinto, nervosos, quase escondendo algo. Tem dias que parece que o mundo pesa mais, né? Disse mais para si mesma do que para mim. Pois é, respondi mantendo a calma. Mas a gente aprende a lidar. E às vezes uma parada de leve, um barracão de zinco no meio do nada, ajuda a colocar a cabeça no lugar. Ela sorriu de leve, mas não era só humor. Havia algo mais, um dilema que ela tentava esconder. Eu já senti isso antes. Gente que parece firme por fora, mas que carrega bagagem demais por dentro. O barracão continuava firme, os pneus cantando baixo no asfalto quente, e eu senti que era hora de puxar conversa de forma natural, sem forçar. Falei sobre viagens antigas, sobre cargas de filé e bucha, sobre truck morto que me deixou horas parado e sobre aquelas rotas de areia doce que rendiam histórias que ninguém acreditaria. Ela riu algumas vezes, sem perceber que cada risada diminuía a tensão, criando uma ponte silenciosa de confiança. Parece que você já viu de tudo na estrada, né? Perguntou, finalmente olhando para mim com mais atenção. Ah, mulher, de bicheira a vinhaceiro, de carga de suínos a palito doce. Já passei por cada situação que dava, até vontade de chorar de rir, falei, sentindo que o clima começava a mudar. Mas é isso que faz a estrada ser minha vida. Cada parada tem história, cada quilômetro ensina algo novo. Ela assentiu, mas seus olhos ainda carregavam preocupação. Eu percebi que a PRF não era só uniforme e autoridade. Havia dilemas que ninguém contava, problemas internos e decisões pesadas que ela carregava sozinha. João, às vezes parece que tudo desmorona, disse, finalmente deixando escapar parte do peso que carregava. Não é só se perder na estrada, é sentir que você pode errar e ninguém vai entender. Eu balancei a cabeça, entendendo perfeitamente. Na boleia, eu já senti isso mais de uma vez. Aquela sensação de responsabilidade que aperta o peito e não deixa respirar. Eu sei bem como é, mas confia. Todo mundo aqui tem um caminho cheio de pedras. A diferença é que alguns aprendem a contorná-las e outros ficam parados. Ela olhou pela janela de novo e eu senti que o silêncio carregava mais do que descanso. Era introspecção, análise, medo e coragem misturados. A estrada seguia à frente, longa, mas cada km parecia trazer a oportunidade de abrir mais uma porta dentro dela e talvez dentro de mim também. De repente ouvi um barulho estranho atrás do caminhão. Ela se assustou e eu percebi que a tensão ainda estava viva, mesmo com o sol brilhando e o calor subindo. Deve ser só alguma pedra ou o vento, falei, tentando manter a calma. Aqui na BR-153, qualquer barulho parece maior do que é. Ela respirou fundo, assentindo e finalmente começou a relaxar. João, obrigada mesmo por estar aqui. Não sei o que teria feito sozinha. Relaxa, mulher. Aqui na estrada a gente se ajuda e cada km junto é aprendizado. Você vai ver que nem sempre está sozinho, mesmo quando parece. Respondi, sentindo que a confiança começava a se consolidar. Enquanto o barracão de zinco avançava, comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dela. O corpo mais solto, a voz mais natural e até umas risadas de leve no meio das histórias que eu contava. Cada detalhe mostrava que os primeiros quilômetros não eram só de viagem física, mas de conexão emocional. O sol continuava alto, iluminando o asfalto e os campos ao redor,
Mas dentro da boleia, o clima mudava a cada curva. Tensão, risadas, introspecção e confidências misturadas. Eu sabia que aquilo era só o começo, que a estrada ainda ia testar a gente de várias formas. Mas naquele momento a sensação de parceria, de confiança nascendo, era forte. E assim, quilômetro após quilômetro, cada história contada, cada silêncio compartilhado, a gente construía uma estrada dentro da boleia. Uma estrada que ia além do asfalto, além do barracão de zinco, uma estrada de confiança, paciência e coragem que ainda teria muito para ensinar nos dias que viriam. O sol continuava batendo forte, fazendo a lataria do barracão de zinco brilhar e deixando o asfalto quase cegante. Eu sentia o peso do volante, cada freada e aceleração medidos com cuidado, porque a estrada era minha vida e cada km carregava responsabilidade. Lara estava ao meu lado, mais relaxada que nos primeiros quilômetros, mas ainda com aquele olhar atento, como quem mede cada situação antes de se soltar completamente. Foi então que comecei a notar pequenos sinais estranhos. Um carro de passeio passou devagar na nossa frente e o motorista não tirava os olhos do caminhão nem por um segundo. Atrás, uma moto parou perto de uma entrada de estrada lateral. O condutor olhando firme, como se estivesse analisando cada detalhe. Meu instinto de caminhoneiro raiz disparou. Algo não estava certo. João, eles estão olhando demais, né? Comentou Lara, baixinho, quase em tom de preocupação. É, mulher. Na estrada, olhar demais nunca é coincidência, falei, sem tirar os olhos da estrada, mas atento ao retrovisor. Pode ser curiosidade, pode ser encrenca, a gente precisa ficar esperto. Ela assentiu, respirando fundo, e eu percebi que mesmo com a experiência na boleia, a presença de alguém da PRF ao meu lado deixava o clima mais tenso. A responsabilidade não era só minha, era compartilhada. E cada decisão podia pesar muito. Enquanto seguimos, comecei a notar os olhares de outros motoristas e até de moradores que surgiam à beira da estrada. Um homem com chapéu de palha acenou de longe, mas havia algo estranho na forma como me olhou. Não era só aceno de cordialidade, era avaliação, julgar alguém que passa rápido por ali. O coração deu uma acelerada. João, você acha que eles estão desconfiados da gente? Lara perguntou, sem disfarçar a apreensão. Pode ser, ou só curiosidade mesmo. Mas fique na liga. Não deixa ninguém mexer com sua cabeça. Falei, firme. A estrada ensina a filtrar. A gente sente quem quer problema ou quem só observa. Enquanto falava, senti a tensão aumentar. Cada freada, cada curva, cada pedaço de asfalto parecia amplificar a sensação de que estávamos sendo observados. O calor não ajudava, o suor escorria pela testa e até o ronco do barracão parecia mais alto que o normal. Mas eu mantive o controle. Na estrada, perder a calma é erro que ninguém perdoa. Sabe, ela começou desviando o olhar para o vidro. É estranho confiar em alguém que acabou de conhecer, mesmo sendo caminhoneiro experiente. Eu sei, respondi, sentindo a conexão se aprofundar. Mas às vezes a estrada te força a confiar. Não tem jeito, ou você segue firme ou fica parado e se lasca. Ela suspirou, meio aliviada com minhas palavras, mas o corpo ainda tenso. Eu percebi que a presença de outros olhares só aumentava a necessidade de manter a calma e criar uma barreira invisível de proteção dentro da boleia. Cada quilômetro percorrido agora tinha uma camada extra de alerta. Passamos por uma pequena cidade e notei mais olhares. Motoristas que diminuíam ao passar, gente na calçada cochichando e apontando discretamente. A tensão aumentava, mas eu não podia deixar transparecer. Falei de forma natural, puxando conversa de estrada, histórias de bicheira que me deixaram parado horas, cargas de filé que salvavam o mês e até histórias de truck morto que exigiam paciência. Cada história arrancava uma risada contida de Lara, e eu senti que cada risada diminuía o peso da tensão, criando um fio de normalidade entre nós.
Então, ela começou finalmente olhando direto para mim. Você não se preocupa com tudo isso? Olhares, gente desconfiada. Preocupar? Sempre. Mas preocupação sem ação é só peso na cabeça. A estrada te ensina a ler sinais, a sentir a vibe. E quando você sente que é só curiosidade, respira fundo e segue, respondi, mantendo firmeza no volante. Aqui a gente aprende a separar o joio do trigo. Ela sorriu de leve e eu percebi que a confiança estava se fortalecendo, mesmo com os olhares desconfiados ao redor. Cada km era uma lição silenciosa. Atenção, observação e paciência. A estrada não perdoa descuido, e eu sabia que aquele dia ia nos testar mais de uma vez. Em um trecho de curva leve, notei uma van parada à distância, com o motorista nos observando atentamente. Eu desacelerei levemente, mantendo a calma, mas com os sentidos alertas. Lara percebeu e me lançou um olhar que misturava curiosidade e tensão. João, acha que eles podem estar seguindo a gente? Sussurrou. Pode ser, pode não ser. Mas o importante é a gente continuar na liga, firme no barracão. Qualquer passo errado e eles percebem que estamos nervosos. Respira fundo, falei, sem tirar os olhos da estrada. Ela assentiu, finalmente respirando mais tranquila, mas o corpo ainda mostrava a tensão acumulada. Eu percebi que não era só sobre a estrada ou sobre olhares desconfiados. Era sobre confiança sendo construída, responsabilidade compartilhada e sobre entender que cada km podia trazer surpresa. Enquanto o barracão avançava, os olhares iam diminuindo, mas a sensação de que estávamos sendo avaliados permanecia. A estrada deserta, o sol alto e o calor intenso criavam a atmosfera perfeita para a tensão emocional. Cada quilômetro percorrido era teste de paciência, de observação e de resistência. E assim seguimos, cada curva trazendo pequenas descobertas, cada olhar estranho nos lembrando que a estrada é imprevisível e que a confiança e a atenção são os melhores aliados. Lara começava a relaxar de leve, mas ainda consciente do que podia acontecer, e eu sabia que aquele dia ia marcar a gente de um jeito que só quem vive na boleia entende. Tensão, aprendizado e conexão crescendo a cada quilômetro percorrido. O sol continuava firme, refletindo na lataria do barracão de zinco, e eu sentia cada vibração do motor nos braços, como se ele falasse comigo. A BR-153 ainda estava quase deserta, e a estrada parecia nossa, mas agora com uma sensação diferente. Lara já não estava só observando, começava a interagir de verdade. João, ela falou, mexendo no cinto do banco um pouco nervosa, mas com um sorriso tímido. Você tem umas histórias engraçadas de estrada, né? Parece que já passou por cada coisa. Mulher, você não faz ideia, respondi com aquele sorriso de canto de boca. Teve vez que o truck morto me deixou horas parado no meio do nada, e o sol parecia que queria fritar a gente vivo, e eu ainda tinha que rir sozinho, porque senão dava nervoso. Ela riu de leve, e foi o primeiro momento de leveza de verdade desde que nos encontramos. Eu percebi que a tensão estava diminuindo, dando espaço para empatia e até humor. Pequenos detalhes começaram a aparecer. O jeito que ela ajeitava o cabelo, o sorriso contido, a voz que se soltava aos poucos. E como você aguenta tanto tempo sozinho, João? Perguntou curiosa. A gente aprende a conversar com o motor, com o vento, com cada km da estrada. Às vezes parece loucura, mas é a vida que eu escolhi. E sabe, ajuda quando alguém entra na boleia para trocar ideia de vez em quando. Falei, olhando pelo retrovisor e vendo aquele olhar que mostrava mais interesse que antes. Cada palavra, cada história, cada risada contida criava uma ponte silenciosa entre nós. Lara começava a compartilhar pequenos detalhes da vida, como se sente em dias de operação, a rotina de treinos, pequenas frustrações e até uma ou outra vitória discreta. Eu escutava, mas também contava, porque na boleia é assim. Se a estrada ensina, a conversa constrói. Foi então que senti uma vibração diferente no volante, quase imperceptível no início.
O barracão começou a tremer um pouco mais do que o normal, e o ronco do motor mudou de timbre. Olhei pelo retrovisor. O asfalto parecia normal, mas meu instinto gritou: algo está errado. João, o que foi? Lara perguntou, percebendo meu gesto, olhos arregalados, meio assustada. Calma, parece que o motor está estranhando, falei, mantendo a voz firme, mas consciente da tensão que subia. Vou diminuir de leve, mas precisamos dar uma olhada. Parei o caminhão em uma pequena curva, longe do acostamento e com visão boa da estrada. O sol ainda batia forte e o calor começava a incomodar. Ela desceu devagar, observando cada movimento meu. Não se preocupe, mulher. Vamos dar conta disso juntos, falei, tentando passar confiança, mesmo sentindo a adrenalina subir. Abri o capô do barracão de zinco e lá estava, uma mangueira do sistema de ar quente um pouco solta, nada grave, mas que exigia atenção. Lara se aproximou hesitante, olhando para a peça com curiosidade e cuidado. Posso ajudar? Perguntou quase em tom de teste. Se quiser, claro, só segue minha orientação que a gente resolve rápido, falei, guiando os movimentos dela. Cada gesto dela mostrava cautela, mas também disposição. Era engraçado, quase como ensinar alguém a andar de bike no meio do asfalto quente. Enquanto ajustávamos a mangueira, comecei a puxar conversa de leve, para tirar o clima de tensão. Histórias de bicheira que me deixaram horas parado, cargas de filé que salvaram o mês, e até truck morto que exigiu paciência e improviso. Lara ria, algumas vezes de leve, e eu percebi que a confiança crescia a cada segundo, mesmo em meio ao problema mecânico. Sabe, João, nunca pensei que consertar um caminhão poderia ser tão interessante, disse, sorrindo de leve, enquanto encaixava a mangueira no lugar certo. Mulher, a estrada ensina que qualquer problema vira aprendizado se você tiver cabeça e mão na liga. Respondi sentindo que aquele momento era mais do que técnico. Era conexão, parceria, empatia. Depois de alguns minutos, o motor voltou ao ronco normal, firme, tranquilo. Eu testei acelerando devagar e tudo estava certo. Lara soltou um suspiro de alívio, sorrindo de forma genuína. João, obrigada mesmo. Eu não sei se teria conseguido sozinha. Falou e dessa vez não era só formalidade. Era sinceridade. Relaxa, mulher. Aqui na estrada, a gente aprende que ninguém vai longe sozinho. Às vezes, a boleia tem que ser parceira também. Respondi, fechando o capô e entrando de volta no banco. O clima mudou completamente depois disso. A tensão do obstáculo mecânico transformou-se em cumplicidade. A estrada seguia longa e quente, mas a cada km percorrido, Lara mostrava mais confiança, mais curiosidade e até começava a brincar com as gírias que eu usava, repetindo, de leve, na liga, e filé com aquele sorriso tímido, mas genuíno. Enquanto o barracão de zinco avançava pela BR-153, senti que aquele obstáculo, que poderia ter sido motivo de estresse, na verdade fortaleceu a conexão entre nós. A estrada ainda ia testar a gente de várias formas, mas naquele momento, a sensação era de parceria real, de confiança emergente e de que cada problema enfrentado junto se transformava em lição para o que vinha pela frente. O sol continuava alto, a estrada deserta se estendendo, e eu percebi que aquele dia, aqueles primeiros quilômetros com Lara, já tinham se transformado em algo maior. Uma viagem de aprendizado, de empatia e de construção de confiança, quilômetro após quilômetro, curva após curva, freada após freada. O barracão de zinco avançava devagar pela estrada quente, o motor ronronando firme, e eu sentia que aquele silêncio confortável era diferente de tudo que eu tinha vivido na boleia. Lara olhava pela janela, perdida em pensamentos, e eu percebi que era o momento certo para puxar assunto de verdade, daqueles que mexem com a gente por dentro. Ah, sabe, mulher, comecei, olhando pelo retrovisor e percebendo o jeito dela se encolher um pouco no banco. Às vezes, a estrada faz a gente pensar na vida. Não é só rodar km, é refletir sobre escolhas, família,
o que a gente deixou para trás. Ela desviou o olhar do vidro e me olhou, surpresa com a abertura. Eu sei, disse, meio hesitante. Tem dias que parece que tudo o que a gente faz pesa mais do que devia. Trabalho, responsabilidade e ainda tem a vida pessoal que nunca é fácil. Pois é, respondi sentindo a empatia crescer. Eu rodei tanto, vi tanta estrada, tanta gente, e cada km me ensinou alguma coisa sobre quem eu sou, sobre família, sobre solidão. Às vezes, a gente se perde tentando fazer tudo certo. Ela suspirou, apoiando a cabeça no encosto, e eu percebi a vulnerabilidade ali. Não era só uma policial na estrada. Era uma pessoa com medos, sonhos e frustrações. Alguém que não tinha para quem desabafar naquele momento. João, começou quase com a voz trêmula. Você acha que dá para, sei lá, consertar os erros do passado? Eu olhei para a estrada pensando na vida, nas curvas que me ensinaram mais do que qualquer mapa ou GPS. Mulher, não existe manual para isso. Mas a estrada ensina que a gente pode tentar. Nem sempre dá certo, mas a gente aprende com cada tentativa. Ela olhou para mim, os olhos brilhando levemente, e percebi que a barreira tinha caído um pouco mais. Eu não tenho muita família por perto, disse, quase em segredo. E às vezes sinto que estou sempre sozinha, mesmo no meio do trabalho, no meio das pessoas. Eu assenti, entendendo perfeitamente. Eu sei como é. Passei anos rodando sozinho. Cada parada no posto era só para abastecer, mas também para sentir que ainda havia mundo lá fora. Solidão é estranha. Pode estar rodeado de gente e ainda se sentir sozinho. Ela sorriu de leve, mas não era sorriso de alegria. Era mistura de alívio e reconhecimento. Então você entende? Murmurou, quase como se a confissão tivesse aliviado um peso. Entendo sim, mulher. A estrada e a vida ensinam que a gente precisa se apoiar onde dá. Às vezes é em gente que a gente nem espera, e tá tudo certo. Eu falei mantendo o olhar na estrada, mas atento a cada reação dela. Ela respirou fundo e começou a falar mais sobre si, sobre a pressão do trabalho na PRF, decisões difíceis, colegas que não entendiam suas escolhas e momentos em que se sentia perdida entre o dever e a vida pessoal. Cada palavra dela era uma peça de um quebra-cabeça que eu não sabia que estava montando, mas que fazia sentido de repente. João, disse, olhando para o retrovisor e me vendo pelo canto do olho. Você tem alguém esperando por você? Família, amigos. Tenho meus pais e alguns amigos que são mais próximos que família, mas a boleia é minha casa há anos. A estrada é minha companhia e as pessoas que conheço por aqui, algumas são tão reais quanto qualquer amigo de infância. Falei, sentindo que cada palavra criava um laço invisível entre nós. Ela assentiu, fechando os olhos por um instante, como se estivesse absorvendo tudo. O calor do sol e o ronco do motor criavam um ambiente quase meditativo, onde cada palavra tinha peso e cada silêncio tinha significado. Sabe, João, começou hesitante, eu nunca pensei que confiar em alguém assim pudesse ser, bom, não só para me salvar da estrada, mas para me sentir menos sozinha. Eu sorri de canto de boca, reconhecendo a sinceridade. Mulher, é isso mesmo que a estrada ensina. Confiança não é só questão de tempo, é questão de sentir que a pessoa está na liga contigo, mesmo quando tudo parece fora do controle. Ela olhou pela janela novamente, mas desta vez o olhar tinha outra cor. Alívio, curiosidade e talvez um pouco de esperança. Eu percebi que aquele diálogo tinha sido um divisor de águas. Não era só sobre ajudar com o carro, nem sobre quilômetros percorridos. Era sobre se abrir, se reconhecer e se conectar. O barracão de zinco seguia firme e eu senti uma energia diferente na boleia. A estrada parecia menos deserta e mais cheia de possibilidades. Cada curva, cada km, cada risada e cada silêncio compartilhado estava nos aproximando, criando um entendimento silencioso e profundo. João, ela disse, finalmente relaxando no banco. Obrigada por me ouvir. Não sei se teria coragem de falar com outro motorista assim.
Relaxa, mulher. É assim que a boleia funciona. Um compartilha, o outro escuta. A estrada ensina que a gente pode confiar se tiver cabeça e coração abertos. Respondi, olhando para frente, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a força da conexão que se formava. E enquanto o sol continuava queimando o asfalto à nossa frente, eu sabia que aquele diálogo não era só conversa de estrada. Era compreensão, empatia e um começo de algo que ia muito além de quilômetros percorridos. Lara começava a se abrir e eu entendia que a boleia, o barracão de zinco, a estrada deserta, tudo aquilo estava criando um espaço seguro, onde medos, histórias e sonhos podiam finalmente ser compartilhados, quilômetro após quilômetro, curva após curva. O sol já estava alto e o barracão de zinco avançava firme pelo asfalto quente. Lara estava mais relaxada que antes, mas eu sentia no ar uma tensão que não tinha nada a ver com a estrada em si. Ela mexia no celular de vez em quando, olhava pelo retrovisor e suspirava fundo, como se carregasse uma preocupação que não conseguia largar. João, começou a voz baixa, tem coisas no meu trabalho que, bom, às vezes me deixam de cabelo em pé. Não é só lei ou fiscalização. É gente que quer ver você tropeçar. Eu assenti, sentindo o peso daquilo. A estrada me ensinou a ler sinais, a sentir quando algo não é só aparência. Entendo. Você está falando de risco de verdade, não é? Perguntei, mantendo o tom firme, mas cuidadoso. É, disse ela, com um leve tremor na voz. Às vezes me sinto cercada e não sei se posso confiar em todo mundo no meu trabalho. Aquela frase ficou no ar enquanto o barracão continuava firme, o motor ronronando. Eu senti um aperto no peito. Não era só sobre levar alguém até um posto ou cidade próxima, era sobre lidar com algo maior, mais sério. Cada km percorrido agora tinha uma responsabilidade dobrada. Sabe, mulher, falei mantendo os olhos na estrada. Aqui na boleia eu aprendi que proteger quem está contigo é tão importante quanto manter o caminhão na liga. Mas a gente precisa medir cada passo. Não é só coragem, é estratégia também. Ela olhou para mim, surpresa com a compreensão, e eu percebi que aquele silêncio que se seguiu tinha mais significado do que qualquer palavra. Ela confiava em mim, e eu sentia que não podia falhar. João, eu não quero te colocar em perigo, disse hesitante. Você não precisa se envolver. Eu balancei a cabeça. Olha, não é questão de querer ou não. É que a estrada ensina que quando você está na boleia com alguém, a responsabilidade se divide. Se eu deixo você sozinha agora, amanhã posso me arrepender. E você também vai se arrepender. Ela ficou quieta, olhando pela janela. Era nítido que o dilema dela não era só confiar. Era proteger sua própria carreira, reputação e ainda lidar com o fato de estar num caminho desconhecido comigo. A cada curva, o calor e o ronco do motor eram o pano de fundo perfeito para a tensão silenciosa. Eu sentia que precisava decidir se seguir sozinho ou assumir que a estrada agora era compartilhada de verdade. A responsabilidade de cuidar dela, mesmo sabendo que riscos poderiam surgir, pesava. João, disse baixinho, quase num sussurro, você realmente acha que eu posso confiar? Mulher, confia no que sente aqui dentro, falei tocando meu peito, onde a experiência e o instinto falavam mais alto que qualquer regra. Se a gente sente que alguém está na liga, vale a pena apostar. Mas a estrada é teste, e você tem que estar pronta para isso. Ela suspirou fundo, finalmente relaxando os ombros. Era um pequeno sinal de que o vínculo começava a se consolidar. Mas eu sabia que a estrada ainda tinha surpresas guardadas. Pouco depois, no trecho mais deserto, percebi movimentos estranhos à distância. Um carro acompanhava nossa velocidade por alguns metros, mantendo uma distância constante. Eu senti o frio na barriga que todo caminhoneiro sente quando algo foge do previsível. João, olha ali atrás. Ela apontou discretamente. Parece que tem alguém nos seguindo. Eu olhei pelo retrovisor, controlando a adrenalina. Relaxa, mulher. Pode ser coincidência, mas a gente fica na liga. A estrada ensina a observar e agir na hora certa.
Ajustei a marcha e mantive o barracão firme, atento a qualquer mudança. Enquanto seguimos, o dilema moral martelava minha cabeça. Seguir sozinho, seguro, ou assumir a responsabilidade de proteger Lara, mesmo sabendo que poderia complicar minha viagem e trazer riscos que eu nem imaginava totalmente. Cada quilômetro exigia decisão, foco e coragem. João, ela começou, a voz quase trêmula. Eu sei que não devia pedir isso, mas será que você poderia me acompanhar até meu destino seguro? Havia uma mistura de esperança e medo na pergunta. Respirei fundo, sentindo o peso da estrada e da decisão. Mulher, é isso mesmo que eu ia fazer. Não vou deixar você sozinha, mesmo que a viagem fique mais longa ou mais tensa. A responsabilidade é minha também agora. Ela me lançou um olhar de alívio, misturado com apreensão, e naquele instante eu soube que a estrada não era mais só asfalto e KM. Era confiança, proteção, parceria. O dilema moral se transformava em compromisso silencioso. Enquanto o barracão avançava, o calor aumentando e o asfalto refletindo o sol, cada KM parecia mais pesado, mas também mais significativo. Cada respiração, cada freada, cada conversa breve era um lembrete de que a estrada podia ser traiçoeira, mas também podia unir estranhos de forma inesperada. A confiança emergente e os sinais de perigo criavam tensão constante, mas também fortaleciam a conexão entre nós. Eu sabia que aquele dia marcaria o início de uma parceria que ia além de simples viagem. Era sobre proteger, entender e se apoiar, mesmo quando a estrada e a vida colocavam desafios difíceis à frente. E enquanto olhares suspeitos surgiam à distância e o calor do dia apertava, eu sentia que assumir a responsabilidade era a única escolha certa. A estrada exigia coragem, e eu estava pronto para encarar, quilômetro após quilômetro, curva após curva, com Lara ali ao meu lado. O calor do sol parecia mais intenso naquele trecho da BR-153, e o barracão de zinco avançava firme, mas eu sentia a tensão subir. Não era só a estrada, nem o motor quente. Era gente de fora, começando a observar demais. Um grupo de caminhoneiros passou por nós, buzinando, rindo e lançando olhares que não consegui interpretar de primeira. Lara percebeu e se encolheu levemente no banco. João, eles estão de zoeira com a gente? Perguntou meio receosa. Pode ser curiosidade, mulher. Mas aqui na estrada a gente aprende que sempre tem olho grande, gente que quer saber mais do que devia. Falei, mantendo o controle do volante. Fica na liga e não dá brecha para confusão. O clima mudou quando passamos por um posto simples, à beira da estrada. Alguns moradores estavam na calçada, conversando e apontando discretamente para a gente. A sensação de ser observado ficou mais intensa e eu percebi que não era só curiosidade. Tinham pessoas questionando, talvez julgando a presença de uma policial sozinha com um caminhoneiro de rota desconhecida. João, você acha que devíamos parar? Lara perguntou, apertando as mãos no colo, visivelmente incomodada. Mulher, aqui é teste de paciência. Se a gente parar agora, pode dar margem para pergunta errada, comentário errado. Melhor seguir firme, mas mantendo a atenção máxima. Respondi sentindo o coração acelerar. Mas não se preocupa, eu não deixo nada sair do controle. Enquanto seguimos, outro caminhão se aproximou lentamente, com o motorista lançando olhares atravessados. Aquele tipo de atenção que não é amizade nem curiosidade inocente, é questionamento, suspeita. Cada movimento dele parecia avaliar se eu era confiável ou não. Lara percebeu e soltou um suspiro pesado, mas tentou disfarçar. Parece que todo mundo quer meter o nariz onde não deve, falei, meio rindo para aliviar a tensão. Mas a estrada ensina a gente a lidar com isso. Cada KM é teste de paciência. João, eu confio em você, mas e se isso complicar para nós dois? Ela perguntou, a voz baixa e firme ao mesmo tempo. Mulher, complicar faz parte da estrada, mas a gente decide como reagir.
A gente tem que controlar o que dá, ignorar o que não dá e seguir firme. É isso que separa quem se garante de quem se deixa levar. Falei, tentando passar segurança. Chegando em uma curva mais aberta, percebi outro veículo se aproximando. Um carro pequeno que parecia não ter pressa, mas mantinha a mesma velocidade que a nossa. Observei pelo retrovisor e vi um homem no banco do passageiro, olhando fixamente para nós. O sangue gelou na hora e a adrenalina subiu. "João, olha lá", disse Lara, apontando discretamente. "Eles estão seguindo a gente a um bom pedaço." Respirei fundo, mantendo a calma. "Fica de boa, mulher. Aqui é hora de estratégia. Vamos manter a marcha, não dar brecha e ficar na liga total. Às vezes, quem segue desiste sozinho." Ela assentiu, respirando fundo, e notei que a tensão criava um vínculo ainda maior entre nós. Não era mais só parceria, era confiança absoluta. Cada km percorrido com atenção redobrada fortalecia a cumplicidade. No posto seguinte, alguns caminhoneiros se aproximaram quando paramos para abastecer. Um deles, mais velho, com cara de quem já rodou o Brasil inteiro, se aproximou, olhando para o barracão de zinco. "Ei, você aí, o que uma policial está fazendo com você sozinho na boleia?" Perguntou em tom meio provocativo. Olhei firme, mantendo a calma, e respirei antes de responder. Ela precisava de ajuda, simples assim. Estrada é assim. Às vezes você ajuda, às vezes recebe ajuda. Mas o resto é só conversa de gente que não entende. Lara ficou em silêncio, surpresa com a firmeza, mas aliviada também. Alguns caminhoneiros riram de leve, outros balançaram a cabeça, talvez entendendo que a situação não era para confusão. Quando voltamos para o barracão, percebi que a tensão externa ainda existia, mas agora com um limite definido. Eu mantinha o controle e Lara confiava plenamente. Cada olhar suspeito, cada comentário ou provocação era apenas detalhe, porque a atenção estava na estrada e na parceria que se consolidava a cada km. O sol continuava alto, a estrada seguia longa e os sinais externos de desconfiança começaram a ser filtrados pelo que realmente importava. Confiança mútua, responsabilidade compartilhada e consciência de que, na boleia, quem controla é quem mantém a cabeça fria. Enquanto o barracão de zinco avançava, Lara começou a relaxar de leve, rindo discretamente das histórias que eu contava para distrair a atenção. E eu percebi que as complicações externas não tinham conseguido abalar o que estávamos construindo: parceria, atenção e proteção. A estrada podia ter olhares estranhos e gente questionando, mas dentro da boleia, naquele momento, éramos só nós dois, quilômetro após quilômetro, enfrentando juntos qualquer desafio que surgisse. O calor do dia e a tensão externa deixaram de ser ameaça e se tornaram teste de união. Cada curva, cada freada, cada conversa rápida fortalecia o elo silencioso. Eu sabia que aquele trecho ia ficar marcado na memória da gente, não só pelos olhares e julgamentos, mas pelo modo como enfrentamos tudo juntos, de cabeça erguida e barracão firme, rumo ao próximo desafio que a estrada ainda guardava para nós. O sol batia forte, refletindo na estrada deserta que parecia se estender infinitamente à nossa frente. O barracão de zinco avançava firme, mas o silêncio dentro da cabine não era confortável. Era tenso, carregado de expectativas que eu ainda não conseguia decifrar totalmente. Lara estava quieta, com os olhos fixos no horizonte, os dedos entrelaçados no colo. Eu percebi que aquele momento não era só mais um trecho de estrada, era a aproximação de algo grande, algo que ia definir a direção de toda a viagem. "João", começou, a voz quase trêmula, "tem coisa que eu não te contei ainda. Algo que, bom, pode mudar tudo." Eu mantive os olhos na estrada, respirando fundo, sentindo o peso do momento. "Mulher, o que for, fala agora. Não tem segredo entre a boleia e a estrada." Ela respirou fundo e começou a falar devagar, como se cada palavra pesasse no ar. "Durante uma operação há algumas semanas, eu cometi um erro sério.
Um descuido que poderia ter colocado gente em risco. Foi só sorte que ninguém se machucou, mas se virem, se descobrirem, eu posso perder mais que o cargo. Pode ser minha carreira, minha reputação, tudo. O silêncio caiu pesado na cabine. Eu sentia o coração acelerar, misto de tensão e adrenalina. Aquilo não era brincadeira. Não era só uma história de estrada. Era um problema real, com consequências que iam muito além de nós. Então é isso que você está escondendo? Falei com a voz firme, mas sem julgamento. Mulher, você sabe que agora a estrada não é só asfalto. A gente está lidando com confiança, risco e decisão. Não tem como fugir. Ela desviou o olhar, os olhos marejados. Eu sei, João, mas não podia falar antes. Não podia confiar em ninguém e me senti sozinha nesse meio todo. Eu respirei fundo, tentando organizar as ideias. Na boleia, a gente aprende que cada decisão tem peso, que cada escolha pode mudar o percurso e que às vezes é preciso encarar o que mais assusta. Mulher, você fez o que achou que precisava na hora, certo? Erro acontece, mas a gente aprende, encara e resolve. Agora o que importa é como a gente sai dessa sem se ferrar mais do que já aconteceu. Ela assentiu, mas o medo ainda estava ali, evidente no aperto da mão no cinto de segurança e na tensão no ombro. Eu sabia que o que vinha pela frente ia exigir ainda mais atenção e coragem. Enquanto seguimos, a estrada deserta parecia conspirar contra a gente. Não tinha outro carro por perto, nenhum posto, só o asfalto quente e o barracão de zinco avançando firme. Cada km percorrido parecia aumentar a sensação de vulnerabilidade, como se a solidão do trecho ampliasse qualquer possível erro. João, disse ela quase sussurrando, e se alguém descobrir que estou com você agora? Mulher, a estrada ensina que às vezes a gente tem que confiar no parceiro de viagem. Se você confia, se mantém na liga, a gente consegue resolver. Mas a atenção tem que ser máxima. Cada curva, cada freada, cada decisão é teste agora. Ela respirou fundo, finalmente relaxando os ombros um pouco, mas o medo ainda estava lá. Eu percebi que aquele era um momento de conexão profunda. Não era só confiança, era lealdade, era a escolha de enfrentar juntos o risco que se aproximava. Pouco depois percebi sinais sutis na estrada. Pegadas de pneus diferentes na areia do acostamento, uma curva que parecia mais escorregadia, folhas que mexiam de forma estranha com o vento. Tudo indicava que não estávamos sozinhos, que a situação de Lara podia atrair atenção indesejada. João, você está vendo isso? Perguntou, apontando discretamente para os sinais na estrada. Tô sim, mulher. E é por isso que a gente mantém a calma e segue na estratégia. A estrada mostra sinais, mas a decisão é nossa. A gente controla o que pode, ignora o que não pode e segue firme. Ela assentiu, respirando fundo, enquanto eu ajustava a velocidade e a posição do barracão. Cada gesto meu era calculado. Cada olhar no retrovisor avaliava a distância de possíveis observadores. Era como jogar xadrez em movimento, com risco real e tensão pulsando no peito. Enquanto avançávamos, Lara finalmente soltou um pouco a tensão acumulada. João, obrigada por estar aqui. Eu sei que poderia estar sozinha, mas você não me deixou. Isso significa muito. Mulher, a estrada ensina que quem está na boleia contigo tem que ser parceiro, mesmo quando o bicho pega. Agora é hora de manter a cabeça fria e continuar, quilômetro após quilômetro, curva após curva. O calor do dia e a solidão da estrada tornaram cada movimento mais intenso, cada decisão mais pesada. Mas a confiança estabelecida, a verdade compartilhada e o compromisso silencioso que assumimos criaram uma força invisível que nos guiava. Lara e eu éramos parceiros naquele momento. E a estrada deserta e implacável não ia quebrar essa aliança. E enquanto o barracão de zinco avançava, eu percebia que o clímax da situação se aproximava. Cada km aumentando a tensão e a necessidade de ação. Cada olhar compartilhado, consolidando a certeza de que juntos éramos mais fortes do que qualquer problema que surgisse no caminho.
O barracão de zinco cortava o asfalto quente, como se cada km fosse um desafio físico e emocional ao mesmo tempo. Eu sentia que aquele momento exigia mais do que cuidado e experiência. Exigia coragem. Lara estava ao meu lado, silenciosa, mas seus olhos denunciavam preocupação, medo e confiança simultaneamente. Eu sabia que a decisão que tomaria agora definiria o rumo de toda a viagem. Mulher, comecei tentando quebrar o silêncio pesado. A estrada está mostrando que a gente não pode brincar de passar despercebido. Se eu não fizer alguma coisa concreta agora, você vai continuar correndo risco. Ela me olhou, assustada, mas ao mesmo tempo aliviada por ouvir minhas palavras firmes. João, o que você está pensando em fazer? Perguntou, a voz baixa e firme ao mesmo tempo. Respirei fundo, sentindo a adrenalina percorrer o corpo. Eu vou te levar até um lugar seguro. Não é só questão de estrada ou km, é questão de garantir que ninguém descubra nada, pelo menos até a poeira baixar. Vai ser arriscado, mas necessário. Ela suspirou fundo, como se pesasse cada palavra. João, eu sei que isso é perigoso, mas eu confio em você. O reconhecimento nos olhos dela me deu força. Enquanto ajustava a marcha do barracão, minha mente calculava cada curva, cada trecho estreito, cada possibilidade de sermos observados. A tensão aumentava a cada segundo, mas também tornava tudo mais real, mais intenso. Eu sentia que a responsabilidade agora não era só minha, era nossa, compartilhada silenciosamente. A estrada deserta à frente parecia conspirar contra nós. O calor refletia no asfalto, distorcendo a paisagem, e cada curva parecia esconder algum perigo. Eu mantinha os olhos atentos ao retrovisor, percebendo qualquer movimento suspeito, qualquer sinal de que poderíamos ser seguidos. João, olha ali! Lara apontou discretamente para um carro que parecia surgir do nada, mantendo nossa velocidade. Eles estão vindo atrás da gente de novo. Mantive a calma, respirando fundo. Mulher, mantenha calma. Isso é só teste de paciência e foco. A estrada ensina que quem mantém a cabeça fria se garante. Ajustei a marcha e comecei a planejar a manobra que nos permitiria ganhar vantagem sem chamar atenção. Lara segurou firme o banco e eu senti a tensão dela se misturando à minha. Era como se estivéssemos conectados por um fio invisível, onde cada respiração, cada gesto, cada movimento do volante tivesse impacto direto no nosso destino. Enquanto o carro se aproximava, comecei a traçar um caminho alternativo por uma estrada lateral que conhecia. Estava estreita, cheia de curvas, mas nos daria cobertura. Mulher, segura firme. Vamos pegar um desvio. Pode ser arriscado, mas é seguro se a gente seguir na liga. Ela assentiu, respirando fundo, e eu senti o peso da responsabilidade dobrar. O desvio era perigoso, mas a única alternativa real para proteger Lara. O calor e o motor do barracão se misturavam com o suor da tensão que percorria meu corpo. Enquanto entrávamos na estrada lateral, percebi que a solidão do trecho não ajudava. Nenhum carro, nenhum posto, só nós e a paisagem quase deserta. Cada km era calculado, cada curva exigia a atenção máxima. A adrenalina corria forte e eu sentia o coração batendo na velocidade do motor. João, você tem certeza que isso vai dar certo? Ela perguntou, meio apreensiva. Mulher, tô na liga e você também. Se a gente se mantém firme, observa cada detalhe e não dá brecha, vamos sair dessa. Confia na estrada. Confia em mim. Minhas palavras eram firmes, mas carregadas de responsabilidade. Enquanto avançávamos, percebi sinais sutis de que estávamos sendo seguidos de novo. O farol de um carro refletindo a distância, o ronco de motor que não era nosso, rastros no acostamento que indicavam que alguém tinha tentado nos copiar pelo caminho. O calor aumentava, mas a tensão era maior. João, eles estão atrás da gente de novo, disse Lara, apertando o cinto com força. Mulher, mantenha calma e confia. A estrada está mostrando o caminho certo. O barracão é firme e a gente também.
Cada curva, cada freada, cada mudança de marcha conta agora. Não podemos errar. A estrada lateral serpenteava pelo campo aberto, árvores espalhadas, oferecendo sombra parcial, mas também escondendo qualquer movimento externo. Era hora de habilidade e decisão. Ajustei a velocidade, usei o acostamento quando necessário e mantive o barracão firme, sentindo que cada km nos aproximava da segurança, mas também da tensão máxima. João, ela finalmente disse, a voz baixa, quase sussurrando, obrigada por não me abandonar. Eu olhei pelo retrovisor e vi o alívio misturado com medo nos olhos dela. Mulher, ninguém fica sozinho na boleia. Se tá na liga comigo, a gente resolve. Agora é hora de se concentrar, porque a estrada ainda não terminou de testar a gente. Cada km percorrido naquele desvio foi calculado, cada respiração compartilhada, cada gesto silencioso fortalecia a parceria que se formava. Eu sentia que estávamos mais que juntos fisicamente. Estávamos conectados na atenção, na estratégia e na confiança. Enquanto o barracão de zinco avançava, o risco aumentava, mas a decisão de ajudar Lara, de forma concreta, mesmo arriscada, se mostrava correta. Cada curva e cada sombra no caminho eram desafios que testavam nossa habilidade, nossa paciência e nossa coragem. A estrada exigia tudo de nós, mas também mostrava que quando a confiança é real, até os riscos mais altos podem ser enfrentados. Eu sabia que dali para frente, cada km seria decisivo. A escolha de proteger Lara, de assumir a responsabilidade e de encarar o perigo junto dela era a decisão mais importante da viagem. E eu não ia recuar. A estrada exigia coragem e nós estávamos prontos para encarar, juntos, até o fim. O barracão de zinco avançava firme, cortando o calor do dia com o motor ronronando como sempre. A estrada ainda estava deserta, mas cada quilômetro percorrido parecia aliviar a tensão do trecho crítico que havíamos deixado para trás. Lara estava mais relaxada agora, mas ainda podia sentir a ansiedade dela no jeito como segurava o cinto e olhava pelo retrovisor de vez em quando. Eu sentia que aquele trecho era mais do que apenas estrada. Era teste de paciência, confiança e habilidade. João, ela começou desviando os olhos da estrada por um instante. Eu ainda não sei como agradecer de verdade. Você podia ter continuado sozinho, mas escolheu me ajudar. Eu sorri, meio sem jeito. Mulher, na boleia, a gente aprende que ninguém viaja sozinho de verdade. Se alguém precisa, a gente ajuda. Ponto. Agora é hora de seguir firme e manter o foco, que o refúgio ainda está longe. A cada curva e subida, o barracão demonstrava sua força. Eu percebia que o calor não só derretia o asfalto, mas também nos testava. O desvio que pegamos era mais estreito e com curvas inesperadas, mas dava a sensação de que estávamos fora do radar, longe de olhares curiosos ou perigosos. Oh, olha, disse ela, finalmente começando a relaxar. Eu nunca viajei assim, tão exposta e ao mesmo tempo segura. Estranho, né? Estranho é ficar sem adrenalina na estrada, mulher. Falei, rindo de leve. Mas é bom saber que a gente consegue manter a calma, mesmo quando tudo parece complicado. A conversa nos distraiu e o tempo passou rápido, mas a estrada ainda guardava seus desafios. Pequenos buracos, poeira que levantava, trechos estreitos com árvores de ambos os lados exigiam atenção total. Cada freada, cada mudança de marcha, cada curva exigia sincronização perfeita entre nós dois. A tensão não era só emocional, era física também, e eu sentia cada músculo alerta. João, Lara falou, olhando pelo vidro, eu ainda não te contei de verdade o quanto fiquei assustada com tudo. Era só eu sozinha naquele carro, e agora tô aqui com você. É estranho sentir que posso confiar. Mulher, falei, ajustando a marcha. Confiança se ganha no caminho, no calor do motor, no suor e no perigo. E você está mostrando que sabe manter a cabeça no lugar. Agora é só continuar, km após km.
No trecho seguinte, o sol começou a descer lentamente, jogando sombras longas sobre a estrada. Eu percebi que o calor diminuía, mas a luz também começava a enganar a visão. Cada curva precisava ser mais calculada e cada freada mais precisa. Eu sentia a responsabilidade de manter Lara segura, aumentando a cada km percorrido. Enquanto avançávamos, percebi pequenos sinais que indicavam que estávamos realmente fora do caminho, de qualquer perseguidor. Nenhum carro no retrovisor, nenhum som suspeito além do motor do barracão e do vento. A sensação de alívio era misturada com a concentração total necessária para cada curva, cada subida e descida. João, disse ela, finalmente relaxando mais, essa viagem está me ensinando coisas que eu nunca pensei que aprenderia. Sobre confiança, coragem, sobre não ter medo de pedir ajuda. Eu sorri, olhando pelo retrovisor. Mulher, a estrada ensina muita coisa, mas a principal é que a gente nunca está sozinho. Se você tiver alguém na boleia que se mantém na liga, a viagem muda completamente. Agora é só continuar firme. O refúgio ainda estava distante, mas a estrada parecia menos hostil. Pequenos desafios surgiam, trechos com cascalho solto, um trecho onde a poeira encobria os olhos por alguns segundos, curvas fechadas que exigiam atenção máxima. Cada obstáculo era um teste, mas também uma forma de reforçar a parceria entre nós dois. João, você acha que vamos conseguir chegar sem mais problemas? Perguntou um pouco apreensiva. Mulher, a gente vai conseguir sim, mas é a estrada que decide ritmo e teste. Nós só precisamos manter a cabeça fria e o barracão firme. Se a gente faz isso, ninguém e nada nos derruba. Ajustei a marcha mantendo a rotação do motor estável e o barracão na liga máxima. Enquanto avançávamos, percebi que os sinais de perigo tinham diminuído, mas a tensão emocional ainda existia. Lara estava começando a relaxar, mas o medo do que poderia acontecer ainda estava ali, nas pequenas expressões faciais, nos dedos entrelaçados e no jeito de segurar o cinto. Sabe, João, ela começou, olhando pela janela, eu nunca imaginei que uma viagem poderia ser tão intensa e ao mesmo tempo tão segura. É como se eu finalmente encontrasse alguém em quem posso confiar, mesmo no caos. Mulher, é isso que a estrada ensina, falei, ajustando o volante em uma curva fechada. Que confiança e coragem são parceiras. Cada km, cada freada, cada decisão é um passo para garantir que a gente chegue inteiro. O calor diminuía, a luz começava a mudar para tons alaranjados e eu percebi que estávamos nos aproximando do local que eu sabia ser seguro. O barracão de zinco continuava firme, cortando a estrada com determinação. E Lara começou a relaxar de vez, finalmente confiando plenamente na viagem e na parceria que estávamos construindo. Enquanto nos aproximávamos do refúgio, o ar parecia mais leve e a sensação de missão cumprida começava a crescer. Cada obstáculo vencido, cada momento de tensão compartilhado, fortalecia a ligação que se formava entre nós. Eu sabia que aquele trecho marcaria nossas vidas, não só pelo perigo enfrentado, mas pelo modo como enfrentamos juntos, quilômetro após quilômetro, curva após curva, fortalecendo a confiança e a coragem de cada um. E assim seguimos, com o barracão firme, a estrada deserta nos testando ainda de leve, mas o refúgio se aproximando e a certeza de que cada desafio superado aumentava a parceria que agora ninguém podia quebrar. O barracão de zinco finalmente parou no terreno isolado que eu conhecia bem, cercado por árvores altas que ofereciam sombra e uma sensação imediata de segurança. O sol ainda batia forte, mas o calor parecia menos sufocante, como se o simples fato de estarmos em um lugar seguro aliviasse parte da tensão que carregávamos desde o momento em que Lara entrou na boleia. João, ela disse, olhando ao redor, ainda com o coração acelerado. Obrigada por me trazer até aqui. Não sei como teria conseguido sozinha. Eu sorri, fechando o compartimento do freio de mão e respirando fundo. Mulher, aqui ninguém se perde de verdade. A estrada é dura,
mas a gente se garante se mantém a cabeça no lugar. Agora é hora de resolver o que precisa ser resolvido. Ela respirou fundo, ajustando a postura, como se estivesse se preparando para encarar algo maior do que a estrada. Eu preciso encarar a situação que deixei pendente na operação. Não posso mais fugir disso. Eu acenei, entendendo que aquele era o momento decisivo. Então vamos encarar, mulher. Juntos. Você sabe que não está sozinha nessa. Enquanto caminhávamos até uma pequena cabana que funcionava como refúgio, pude sentir a tensão se misturando com o alívio de finalmente estarmos fora de qualquer vigilância imediata. Lara ainda estava nervosa, mas seu passo firme mostrava determinação. João, começou ela, parando por um instante. É estranho. Eu senti tanto medo de errar, de ser julgada, mas agora com você aqui, sinto que posso enfrentar qualquer coisa. Mulher, é isso que a estrada ensina, falei, ajeitando a mochila no ombro. Que coragem não é ausência de medo, e sim decidir seguir apesar dele. E você está provando isso a cada passo. Chegamos à cabana. Um espaço simples, mas seguro, com paredes de madeira e pequenas janelas que deixavam entrar a luz do dia sem nos expor. Lara respirou fundo mais uma vez e sentou em um banco, apoiando as mãos nos joelhos enquanto eu observava ao redor, garantindo que não havia sinais de perigo próximo. João, eu preciso te contar tudo de uma vez. Eu errei em uma operação, fui descuidada e isso pode custar caro. Mas eu não queria que ninguém soubesse, e agora não posso mais esconder. Ela engoliu em seco, os olhos marejados, mas firmes. Mulher, respira. Cada problema tem solução, e às vezes a gente só precisa do lugar certo e da parceria certa para pensar. Me aproximei e sentei ao lado dela. Agora é hora de organizar as ideias e decidir o próximo passo. Ela assentiu, pegando a caneta e o bloco que trouxe na bolsa, começando a anotar informações, detalhes, possibilidades. Eu observava, sabendo que o papel e a caneta não eram só ferramentas, eram instrumentos de controle sobre o medo e a incerteza. Enquanto organizava os pensamentos, Lara começou a compartilhar detalhes da operação, os erros cometidos, os riscos e as possíveis repercussões. Eu mantinha atenção máxima, ajudando a analisar cada ponto, cada decisão, sempre pronto para sugerir alternativas que mantivessem a segurança e a confidencialidade. João, eu não sei se vou conseguir lidar com tudo isso, disse a voz baixa, quase um sussurro, mas ter você aqui me dá força. Mulher, força é escolher encarar o que assusta. Você está fazendo isso agora. E lembra, na boleia, cada quilômetro ensina que a decisão certa pode salvar mais que a viagem, pode salvar a gente mesmo. Sorri, percebendo a determinação crescendo nela. O calor do dia diminuía. O vento passando pelas árvores criava um leve sussurro que ajudava a aliviar a tensão. Lara respirava fundo e, aos poucos, percebi que a presença de alguém de confiança fazia toda a diferença. O medo ainda estava lá, mas não era paralisante, era energia canalizada para a ação. João, você me ensinou algo hoje, que não posso enfrentar tudo sozinha, que pedir ajuda não é fraqueza. Ela sorriu, pequeno, mas verdadeiro. Eu nunca pensei que encontraria alguém assim na estrada. Mulher, falei, olhando para ela. A estrada ensina que parceiro de verdade aparece quando você menos espera. E agora que apareceu, a gente enfrenta junto. Fomos discutindo estratégias, alternativas, soluções, e percebi que Lara estava começando a encarar seu problema com clareza, coragem e planejamento. O impacto emocional ainda existia, mas começava a ser transformado em ação concreta. Cada detalhe que organizava, cada possibilidade que analisava, diminuía a sensação de desespero e aumentava a confiança dela. Enquanto o dia avançava e a luz do sol diminuía em tons alaranjados, a sensação de controle aumentava. Lara respirava mais aliviada. O cansaço do percurso anterior se misturava com a sensação de dever cumprido.
Eu sabia que aquele refúgio não era só um lugar físico, mas o ponto de virada para que ela enfrentasse seu problema com coragem. João, disse finalmente sorrindo com o peso nos ombros aliviado. Acho que agora consigo encarar qualquer consequência. Obrigada por estar aqui. Mulher, é isso que parceiro de estrada faz. A gente não foge, não abandona e garante que quem confia em você se mantenha seguro. Agora é hora de planejar o próximo passo e manter a cabeça fria, porque a estrada da vida é mais imprevisível que qualquer BR que eu já rodei. E assim, naquele refúgio, Lara começou a transformar o medo em ação, a tensão em estratégia e a parceria que construímos durante a viagem mostrou que, mesmo nos momentos mais críticos, confiança e coragem compartilhadas podem superar qualquer problema que parecia maior do que a estrada inteira. O motor do barracão de zinco rugia baixo, enquanto eu deixava o refúgio para trás, sentindo o peso do dia e a leveza de ter cumprido uma missão que ia muito além da estrada. Lara estava segura agora, e o silêncio confortável que se instalou dentro da cabine me deu espaço para refletir sobre tudo o que tinha acontecido. Cada quilômetro percorrido não era só medida de distância, mas medida de aprendizado, coragem e empatia compartilhada. Enquanto avançava pela estrada, observei o sol descendo lentamente, tingindo o céu com tons laranja e rosa. A paisagem se transformava e eu percebi que cada curva, cada subida e cada descida que enfrentamos juntos não só testou nossos limites, mas fortaleceu uma parceria improvável e, de certa forma, me trouxe um pouco mais de humanidade de volta. A estrada me ensinou muitas coisas ao longo dos anos, mas hoje, mais do que nunca, aprendi sobre responsabilidade e solidariedade. Sentei-me firme na boleia, sentindo o volante vibrar sob minhas mãos, e pensei em como a vida na estrada é solitária, mas cheia de encontros inesperados que podem mudar tudo. Eu sempre achei que meu trabalho era apenas levar carga, cumprir KM, mas hoje vi que carregar alguém para um lugar seguro, garantir que ninguém se perdesse no caminho, era uma carga muito mais importante. Mulher, murmurei para mim mesmo, lembrando do sorriso dela antes de se afastar. Cada pessoa que você ajuda deixa uma marca, e hoje eu deixei uma boa marca. A cada quilômetro, minha mente viajava por lembranças da viagem. O primeiro encontro com Lara, o susto na estrada, o barracão firme enfrentando os desafios, os olhares desconfiados, os problemas mecânicos e cada momento de diálogo e silêncio que construiu confiança. Tudo aquilo se misturava em um turbilhão de pensamentos, mostrando que a estrada não é só asfalto e paisagem, mas também lugar de decisões, caráter e coragem. Enquanto o vento batia no rosto, senti que a solidão da boleia não era mais um peso, mas um espaço de introspecção. Cada km percorrido depois que deixei Lara seguro era um tempo para pensar sobre o que significa realmente ajudar alguém. Não é só oferecer um lugar, um transporte ou proteção física. É estar presente, é manter a calma, é compartilhar força, mesmo quando o medo insiste em se instalar. Pensei na vida de cada caminhoneiro que passa por essas estradas, a maioria solitária, muitos enfrentando problemas que ninguém vê. Mas quando você escolhe agir com empatia, mesmo arriscando seu próprio conforto e segurança, a estrada se transforma. De repente, os quilômetros deixam de ser apenas números no odômetro e se tornam histórias vivas de coragem e humanidade. O céu mudava de cor e o calor do dia dava lugar a uma brisa leve que atravessava a cabine. A cada respiração percebi que hoje não era só sobre salvar alguém, mas também sobre resgatar algo dentro de mim que eu pensava ter perdido para sempre. A coragem de agir, a paciência de esperar o momento certo, a empatia de entender sem julgar, tudo isso se consolidou no simples gesto de levar Lara até um lugar seguro. Enquanto avançava, refleti sobre o que mais poderia vir. Novas estradas, novas pessoas,
Novos desafios. A vida na boleia nunca para, e cada km é uma oportunidade para aprender e ensinar, para mudar e ser mudado. A estrada me ensinou que o inesperado é constante e que a coragem se revela nos momentos em que ninguém está olhando, mas o coração sente cada batida de preocupação, cuidado e atenção. Lembrei-me do que Lara me disse no refúgio, que confiar em alguém é difícil, que enfrentar problemas sozinha parecia impossível. E percebi que às vezes a força que damos aos outros também nos fortalece. Nos faz perceber que nossa própria solidão pode ser transformada em algo produtivo e humano. O barracão seguia firme, cortando a estrada como sempre, mas meu olhar agora não estava apenas na pista. Estava no horizonte da vida, no que vem pela frente, nos encontros que ainda vou ter, nas decisões que ainda terei que tomar. A estrada ensina que cada escolha, cada gesto, cada ajuda oferecida cria possibilidades novas e que nem sempre o que se vê na superfície é a maior recompensa. Enquanto o céu escurecia e as primeiras estrelas surgiam, senti uma paz silenciosa. A missão estava cumprida, mas a vida na estrada continuava. Eu sabia que novos desafios viriam, mas a confiança que construí com Lara, a coragem de agir apesar do medo e a empatia que aprendi a exercitar seriam minha bússola em qualquer estrada que eu percorresse daqui para frente. E assim, com o motor ronronando e o barracão firme na liga, segui adiante, sozinho com meus pensamentos, mas cheio de aprendizado, coragem e empatia renovados. Cada km percorrido era mais do que distância, era transformação. A estrada continua e eu também. No fim das contas, percebi que a estrada não é só asfalto e quilômetros, mas um reflexo da vida, cheia de curvas inesperadas, desafios que parecem maiores do que a gente consegue enfrentar, e encontros que mudam tudo. A verdadeira força não está no motor que nos leva adiante, mas na coragem de ajudar quem precisa, na empatia que nos conecta e na decisão de seguir firme, mesmo quando o caminho parece incerto. Hoje aprendi que, às vezes, salvar alguém é também salvar uma parte de nós mesmos, que a rotina da estrada insistia em esconder. E é por isso que eu compartilho essa história com vocês, para lembrar que cada gesto de coragem, cada ato de empatia, pode transformar destinos e fortalecer laços invisíveis, mas poderosos, que nos conectam a pessoas que, no fundo, a gente nem imaginava que faria parte da nossa vida. Aqui, na boleia ou na vida, ninguém viaja sozinho de verdade. Se essa história tocou o coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque cada história que a gente conta aqui é uma viagem que não para e a família de Brutus só cresce. E nos comentários quero saber qual momento dessa viagem te fez refletir sobre coragem, empatia ou decisões que mudam tudo. Quem você ajudaria na estrada da vida, mesmo sabendo que o caminho seria arriscado? Bora trocar ideia, porque juntos a gente entende melhor o que realmente importa. No fim, fica a pergunta: você teria a coragem de parar tudo e ajudar alguém mesmo sem saber o que vem pela frente, assim como eu fiz com Lara?